Filho, eu te vi, mesmo quando ninguém mais viu. Mesmo quando todos pensaram que tu estava bem, quando tu sorria por fora e desmoronava por dentro, eu estava ali. Eu estava presente no silêncio do teu quarto, na escuridão da tua alma, nos momentos em que o mundo parecia distante. E tu pensava, será que alguém percebe? Será que alguém ouve? E eu ouvi. Cada lágrima, cada suspiro, cada oração que não saiu da tua boca, mas gritou no teu coração. Tu choraste em silêncio, e esse silêncio pesava. Ele se arrastava pelas madrugadas e se escondia atrás dos teus gestos automáticos durante o dia. As pessoas viam tua força, tua postura, tua resistência, mas eu via o que ninguém conseguia ver. Eu via tua alma se curvando por dentro, tua fé quase desfalecendo, tua esperança se apagando pouco a pouco. E ainda assim, tu permaneceu, tu continuou, tu lutou, mesmo sem forças, mesmo sem entender, mesmo se perguntando, será que vale a pena continuar? Filho, vale. Vale porque tu não chorou em vão. Nenhuma lágrima tua foi desperdiçada, nenhuma foi ignorada, nenhuma caiu no chão sem que eu a recolhesse. Eu sou o Deus que recolhe lágrimas como sementes, e cada uma que caiu no silêncio será colhida em honra. Tu não imagina o quanto eu te amo. Tu não imagina o quanto te sustentei quando tu pensava que era tua força. Quantas vezes tu disse, não vou aguentar mais um dia assim. E ainda assim tu acordou no dia seguinte. Ainda assim tu se levantou. Ainda assim tu seguiu. E tu achava que era só resistência, mas era graça. Era meu cuidado. Era minha mão invisível te empurrando levemente para frente, dizendo, filho, aguenta só mais um pouco, porque eu estou trabalhando onde tu não vê. Teu choro não me afasta. Teu choro me atrai. Tu nunca foi fraco por chorar. Tu foi sincero. Tu foi humano. Tu foi verdadeiro. E eu prefiro um coração que chora diante de mim a um coração que finge força longe de mim. E é por isso que hoje eu venho te encontrar aqui, para te dizer que o céu esteve atento o tempo todo, para te lembrar que o que tu viveu em silêncio será respondido em público. Tu achava que ninguém entendia, que ninguém enxergava tua dor de verdade. E de fato, muitos não enxergaram, porque algumas feridas só o céu consegue tocar. Só eu consigo entrar onde a tua alma mais se esconde, e é ali que eu entro agora, não com acusação, não com julgamento, mas com cura, com consolo, com bálsamo, com presença, porque o teu choro me move e tua dor me importa. Filho, lembra daquelas noites em que tu olhou para o teto e perguntou, por que comigo, Senhor? Lembra de quando tu se sentiu esquecido, invisível, abandonado até por mim? Pois eu nunca te deixei. Eu estava ali, sentado, ao teu lado enquanto tu chorava sem som, enquanto tu segurava o grito no peito, enquanto tu tentava ser forte para não preocupar ninguém. Mas por dentro, eu sabia que tu só queria colo. Então, hoje eu te digo, chora nos meus braços. Solta esse peso. Eu já vi tudo mesmo. Eu já sei do que teu coração carrega. E eu não me escandalizo com tua dor. Eu não me assusto com tuas dúvidas. Eu não me afasto dos teus sentimentos confusos. Eu me aproximo. Eu me inclino. Eu me derramo sobre ti. E tem mais. Tu não vais sair desse momento da mesma forma. Porque toda vez que uma lágrima toca o altar, algo se move no céu. Toda vez que tu ora em silêncio, meus anjos se colocam de prontidão. Toda vez que tu se cala diante dos homens e se derrama diante de mim, eu tomo nota, eu escrevo, eu guardo, eu prometo. Tu não vais chorar para sempre. O tempo da dor não será eterno. O tempo da espera não será em vão. Porque eu sou especialista em transformar lágrimas em testemunhos, em transformar silêncio em canções, em transformar feridas em fontes de cura. O que hoje te machuca, amanhã será parte da tua força. Filho, se tu sente que esta palavra foi escrita exatamente para ti, escreve nos comentários agora. Pai, eu chorei, mas agora sei que tu ouviste cada lágrima. Escreve com verdade, com fé, com o coração que deseja cura. Compartilha esta mensagem
com alguém que também chora em silêncio. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui eu continuarei falando contigo, te lembrando todos os dias que eu nunca me afastei. Filho, tu chorou onde ninguém via, mas o céu inteiro se moveu por causa de cada lágrima. Filho, agora que tu entendeu que eu vi cada lágrima que escorreu, no silêncio do teu quarto, agora que tu sabe que eu me fiz presente mesmo nos momentos em que tu achava que estava sozinho, eu venho te mostrar o que essas lágrimas produziram, porque choro na terra nunca é perdido no céu. Ele se transforma, ele se movimenta, ele ativa coisas que olhos humanos não conseguem ver. Cada lágrima tua, filho, foi semente. E agora, o campo do Espírito começa a florescer. Tu não sabia, mas enquanto tu chorava em silêncio, o céu construía caminhos. Teu coração quebrantado abriu rotas no invisível. Enquanto tu pensava que estava se desmanchando por dentro, eu estava moldando teu futuro com as tuas próprias lágrimas, porque as lágrimas dos meus filhos são diferentes. Elas não são só emoção. Elas carregam propósito. Elas têm endereço. Elas chegam até mim. E eu sei o nome de cada uma. Lembra quando tu orou e nada aconteceu? Lembra daquela súplica que pareceu ignorada? Tu chegou a pensar que eu não te ouvi. Mas hoje eu te digo, não foi não resposta. Foi tempo de preparação. Porque se eu tivesse liberado aquilo no momento do teu choro, tu não teria estrutura para sustentar a promessa. Tu queria alívio, mas eu preparei destino. E agora tu está quase pronto para viver o que chorou sem saber que era milagre disfarçado de dor. Filho, escuta isso com o Espírito. As lágrimas que tu derramou regaram a terra onde agora eu farei nascer honra. A mesma boca que te rejeitou verá tua restauração. A mesma casa onde tu sentiu que não pertencia será lugar de testemunho. A mesma situação que te fez querer desistir será o palco da virada. Porque eu não permiti tuas lágrimas para te destruir. Eu permiti para te revelar. Para que tu descobrisse o quanto és forte, o quanto é capaz, o quanto ainda existe dentro de ti. E sabe o que mais tu descobrirá? Que enquanto tu chorava, alguém estava observando em silêncio. E será exatamente essa pessoa que tu nem sabia que te via, que será tocada pela tua permanência. Porque a cura que só se manifesta quando tu se recusa a desistir. Há pessoas que só se levantam quando alguém se mantém de pé, mesmo chorando. E tu, filho, é essa pessoa. Tu és referência espiritual para alguém que ainda está preso na dor. Não despreza tuas lágrimas, não se envergonha da tua dor. Ela te preparou para acolher outros, para entender quem sofre, para não julgar com frieza, para não responder com dureza, porque agora tu tem a sensibilidade do céu. Tu sabe como é sofrer calado. E porque tu sabe, eu posso confiar em ti. Confio que tu estenderá a mão com compaixão, não com arrogância. Que tu confortará com humildade, não com superioridade. Porque só quem já quebrou por dentro sabe como reconstruir os outros com cuidado. Filho, tu achava que estava parado, mas tu estava sendo construído. Tu pensava que estava abandonado, mas tu estava sendo escondido. Tu acreditou que estava sendo esquecido, mas eu estava te preparando, e agora eu começo a virar a página. Mas antes de virar por completo, eu te peço, honra tua história. Não apaga o que passou. Não tenta esconder o processo, porque o processo foi sagrado, foi altar, foi chão santo, foi entre lágrimas que tu viu quem realmente és. Foi no vale que tu descobriu que fé não é emoção, é resistência. Foi chorando que tu aprendeu a me ouvir de verdade. E isso, filho, isso é maturidade. E hoje, com tua alma mais leve, tua mente mais firme e tua fé mais enraizada, tu começa a perceber, nada foi em vão. E ainda que os frutos demorem a aparecer aos olhos dos outros, tu já os sente brotando por dentro. A paz voltou a respirar dentro de ti. A esperança acordou. O brilho no olhar começa a ressurgir. Porque quem chora com Deus nunca sai menor da dor. Sai renascido. Filho, se esta palavra está te fazendo entender o porquê de tantas noites em silêncio, escreve agora nos comentários. Senhor, agora eu entendo. Tu usaste minhas lágrimas para preparar meu recomeço.
Escreve com gratidão, com maturidade, com reverência e compartilha com alguém que também passou por um tempo de lágrimas silenciosas e ainda não percebeu que o terreno está sendo molhado para florescer. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui eu continuarei te mostrando que até o que parecia fim era só início disfarçado. Filho, as lágrimas que tu derramou em silêncio estão germinando agora mesmo milagres que tu ainda verá com os próprios olhos. Filho, agora que tu começou a entender que cada lágrima tua se transformou em semente, agora que teu espírito despertou para o que estava sendo construído mesmo durante a dor, eu venho te dizer algo ainda mais profundo. Chegou o tempo de restaurar quem tu é por dentro. Porque antes de te entregar qualquer bênção nas mãos, eu preciso restaurar teu coração. Não só curar a ferida, mas renovar tua identidade. Não só tirar o peso, mas devolver a leveza. Não só apagar o passado, mas revelar o futuro. Filho, tu ficou tanto tempo preso ao choro que em algum momento começou a acreditar que aquela dor era parte de quem tu era. Como se a tristeza tivesse te dado um novo nome. Como se a angústia tivesse tomado posse do teu reflexo. Como se tua história tivesse sido reduzida aos capítulos de perda, silêncio, rejeição. Mas eu, o Senhor, te digo, essa não é tua identidade. Tua dor não é teu nome. O que aconteceu contigo não define quem tu é. Tu não é o trauma, tu não é a perda, tu não é o abandono, tu é meu filho. E agora eu venho restaurar o que o choro tentou apagar. Porque eu vi quando tua autoestima desmoronou. Vi quando tu começou a duvidar do teu valor. Vi quando tu se olhou no espelho e pensou: quem eu sou agora? Tu não se reconhecia mais. Tu se sentia pequeno demais, cansado demais, esquecido demais. Mas escuta, eu nunca deixei de ver tua beleza, tua essência, tua força escondida. E agora, filho, eu te devolvo a visão correta sobre ti. Tu és forte, porque mesmo em silêncio, tu permaneceu. Tu és amado, porque nenhuma lágrima tua foi ignorada. Tu és especial, porque tu carrega dentro de ti algo que ninguém pode copiar, tua história com o céu. Filho, tu não nasceu para viver de cabeça baixa. Tu não foi formado para andar como quem implora por atenção. Tu és luz, tu és herança, tu és resposta. E eu te afirmo, estou reerguendo tua alma agora. Estou devolvendo teu brilho. Estou soprando sobre tua identidade espiritual e dizendo: filho, levanta. Tu ainda é o que eu disse que tu seria. E não importa o que disseram sobre ti. Palavras humanas não anulam decretos celestiais. E o que eu falei sobre ti permanece. Mesmo quando tu duvidou, mesmo quando tu se afastou, mesmo quando tu achou que tinha perdido tudo, o que eu coloquei dentro de ti não foi embora. Estava só adormecido. E agora está acordando. Sentes isso? Essa paz que tu não sentia há tempos? Essa clareza de pensamento que começa a brotar no meio da confusão? Essa vontade de respirar fundo e simplesmente recomeçar? Isso é o toque do Espírito curando o que ninguém sabia que estava ferido. E a partir de hoje, tu andarás com leveza, porque eu estou tirando o peso emocional que carregaste por tanto tempo. E mais, eu estou devolvendo tua visão de futuro, porque tu chorou tanto que deixou de fazer planos. Tu começou a viver um dia de cada vez, não por sabedoria, mas por medo. Medo de sonhar e se frustrar, medo de esperar e se decepcionar. Mas agora, eu coloco de volta a esperança dentro de ti. Tu voltarás a fazer planos. Tu voltarás a enxergar possibilidades. Tu voltarás a crer que o amanhã pode ser bonito. Filho, eu não só recolho tuas lágrimas, eu escrevo uma nova história, com elas. Cada uma será usada para edificar uma nova fase. O que te feriu agora será testemunho. O que te calou, agora será palavra viva. E o que te envergonhou, agora será sinal de graça. Porque eu sou especialista em transformar ruínas em palácios, e tu és obra em construção. Se tu sente que o Espírito está restaurando teu interior agora, escreve nos comentários: Senhor, restaura em mim aquilo que a dor apagou.
Escreve com fé, com humildade, como quem está pronto para se olhar no espelho com verdade e dizer: ainda sou filho, ainda sou promessa, ainda sou forte. Compartilha com alguém que precisa reencontrar a si mesmo depois de tanto tempo perdido na dor. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui eu seguirei te lembrando de quem tu é, até que tu nunca mais esqueça. Filho, tu chorou em silêncio, mas agora tu sorri com a certeza de que eu estou restaurando cada parte do teu coração. Filho, agora que tua alma está sendo curada, agora que teu interior está sendo restaurado, agora que tu voltou a se reconhecer como filho, eu venho te anunciar: chegou o tempo da honra, aquele tempo que parecia distante, aquele que tu duvidou se realmente viria, aquele que tu desejava, mas em silêncio já não esperava mais. Pois eu sou o Deus que honra em público os que choraram em segredo. Teu choro não foi apenas dor, ele foi altar. E tudo o que é oferecido no altar o céu não esquece. Eu anotei, eu preservei, eu planejei. E hoje eu te declaro: chegou o tempo da colheita. Porque o teu coração permaneceu firme, mesmo ferido. Tua fé resistiu, mesmo rachada. E eu que sondo até as intenções mais escondidas vejo tudo. Eu nunca desprezo o coração quebrantado. Filho, tu serás honrado exatamente nos lugares onde tu chorou. Tu receberás respeito onde antes foste rejeitado. Tu serás lembrado onde antes foste esquecido. Tu serás exaltado, não por vaidade, mas porque eu decidi mostrar que vale a pena confiar em mim. E essa honra não será barulhenta, não será para exibição. Será profunda, legítima, sólida, porque não é o mundo que está te levantando. Sou eu. Lembra daquela porta que se fechou e tu não entendeu? Eu fechei, eu mesmo, porque aquela porta abriria algo fora do meu plano. E ainda que tu não tenha compreendido na hora, tu obedeceu. Tu não forçou, tu não se vendeu, tu não recuou para caminhos fáceis. E por isso agora eu abro portas que homem nenhum poderá fechar. Filho, eu vi quando tu serviu em silêncio, quando tu fez o bem e ninguém reconheceu, quando tu se doou e nem obrigado ouviu, quando tu socorreu, aconselhou, orou, amou, sem receber, nada em troca. E isso te feriu por dentro. Tu te sentiu invisível, mas eu te digo, nada passou despercebido no céu. Eu estava lá, anotando cada gesto, cada entrega, cada sim que tu deu a mim, mesmo cansado. E é por isso que agora tu verás honra, e será diferente, porque será leve. Tu não precisará provar nada, não precisará se defender, não precisará se promover. A própria glória que eu derramarei sobre ti será tua resposta. Tua maturidade, teu espírito curado, teu olhar firme, teu silêncio cheio de sabedoria, falarão mais alto do que qualquer título. Filho, chegou o tempo de te ver sorrir sem medo, de ver tua casa sendo restaurada, de ver tua mesa sendo cheia de novo, de ver pessoas voltando para ti e dizendo: agora eu entendo o que tu passou, e tu não precisará guardar mágoa, porque o Espírito que vive em ti já te ensinou a perdoar. E é exatamente por isso que eu posso te entregar tudo agora, porque tu não usará o que eu te der para se vingar, tu usará para servir, e tu será exemplo, não pelo que tem, mas pelo que carrega, não pela tua conta bancária, mas pela tua autoridade espiritual, não pela tua visibilidade, mas pela tua verdade, porque honra verdadeira nasce da obediência no secreto, e tu foi obediente, tu aguentou, tu permaneceu. Mesmo em silêncio, tu me disse: eu confio. Filho, pessoas que antes duvidaram de ti vão começar a te procurar, e tu saberá acolher. Vai entender que tu não foi levantado para competir, tu foi chamado para curar. E tua honra será ser resposta, tua honra será tocar sem ferir, falar sem acusar, conduzir sem pressionar, porque quem foi curado pela presença não precisa provar nada para ninguém. A presença faz tudo por ele. Se tu crê que este é o tempo da honra sobre a tua vida, escreve agora nos comentários: Senhor, eu recebo a honra do céu como resposta às minhas lágrimas. Escreve com fé, com mansidão, como quem já não
carrega vaidade, mas sede de propósito. Compartilha com alguém que precisa saber que Deus honra aqueles que suportaram em silêncio. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, eu seguirei falando contigo, te lembrando que há recompensa para os que não desistem. Filho, tu chorou escondido, mas agora serás honrado diante de todos, como testemunho do meu cuidado. Filho, agora que tu foi honrado pelo céu, agora que tua história começa a ser ressignificada e tua alma se sente em paz pela primeira vez em muito tempo, eu venho te dizer, chegou a hora da ativação. Porque tudo que tu viveu até aqui, a dor, o choro, a resistência, a restauração, a honra, não foi apenas sobre ti. Foi para formar um instrumento nas minhas mãos. E esse instrumento agora está pronto para ser usado. Filho, eu não te curei apenas para que tu fosse curado. Eu te curei para que tu cure outros, porque só quem chorou entende a dor que não tem palavras. Só quem ficou de joelhos, mesmo quebrado, sabe o valor de uma oração verdadeira. Só quem sobreviveu aos dias em que ninguém ligava, sabe como acolher alguém que está à beira do fim. Agora, eu vou te usar. E não será por títulos ou microfones. Será pela presença, pela autoridade silenciosa, pela paz que tu transmite, pela verdade que sai dos teus olhos. Porque o que tu carrega não é uma teoria, é a marca de quem foi visitado no meio do vale. E essa marca, filho, é inconfundível. Tu verás pessoas sendo atraídas para perto de ti sem saber por quê. Elas não conseguirão explicar, mas sentirão alívio ao teu lado. Sentirão que ali existe algo diferente, que ali tem chão, tem escuta, tem amor. Porque tua vida agora é abrigo. Tu se tornou lugar de refúgio para quem ainda chora. E tu não precisará fazer esforço. Bastará ser. Ser quem eu formei. Ser quem eu reconstruí. Ser quem tu se tornou depois de todo o processo. E não penses que será pesado. Não será carga, será propósito. Porque o que eu estou ativando em ti hoje é leveza com profundidade. Tu falará pouco e tocará muito. Tu orará com suavidade e o céu responderá. Tu se moverá com sabedoria, sem pressa, sem ansiedade, porque tu aprendeu que as coisas do Espírito não gritam, elas fluem. Filho, eu te darei palavras que não vêm da mente, mas do Espírito, palavras que curam sem ferir, que confrontam sem machucar, que libertam sem esmagar, porque tu conhece a dor. Tu sabe o que é se sentir frágil, esquecido, invisível, e por isso tu saberá como amar os que ainda vivem assim. E esse amor será tua arma, tua unção, tua força. Agora tu não será mais apenas alguém que superou. Tu será alguém que ativa fé onde há desespero. Tu será ponte. Tu será abraço. Tu será profeta para corações feridos. E tudo o que eu te direi, tu entenderá com clareza. Porque a dor lapidou teus ouvidos espirituais. Tu escuta diferente. Tu percebe o que os outros não veem. Tu enxerga o grito silencioso de quem finge estar bem. E esse discernimento é dom, é ativação, é missão. Filho, eu te posicionarei. Em famílias, em rodas de conversa, em situações que tu nem imaginava estar. Mas não temas, tu não foi chamado para agradar. Tu foi escolhido para transformar. E tudo o que tu viveu servirá para isso. Cada lágrima, cada noite, cada perda, cada silêncio, agora serão sementes que florescem em outras vidas. E tu verás. Verás pessoas dizendo, foi aquela palavra que ele falou. Ou, foi naquele abraço que tudo mudou. Ou ainda, eu nem falei nada, mas ele sabia exatamente o que eu sentia. E tu saberá. Não é sobre ti, é sobre o que eu fiz em ti. Porque a unção que flui da dor é uma das mais puras. E eu te dou essa unção, mas guarda isso. Quanto mais eu te usar, mais tu precisará voltar para o secreto. Porque autoridade sem altar vira vaidade. E eu não te levantei para isso. Tu não precisa da aprovação dos homens. Tu precisa da presença do Pai. E se tu me buscar sempre, se tu manter tua essência, tu crescerás sem se perder. Se tu sente que está sendo ativado para consolar os que ainda choram, escreve agora nos comentários. Senhor, faz de mim um instrumento que cura com amor.
Escreve com entrega, com reverência, como quem já não deseja palco, mas coração disposto. Compartilha com alguém que tem chamado, mas ainda não entendeu que a dor que viveu era parte da capacitação. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, eu seguirei falando contigo, te guiando para que tua vida não seja apenas testemunho, mas missão viva. Filho, tu chorou como alguém quebrado. Agora eu te levanto como instrumento que cura, consola e transforma. Filho, agora que tu foi ativado como instrumento de consolo, agora que a dor que tu viveu foi transformada em unção, agora que tu entendeu que tua história tem propósito além de ti mesmo, eu te levo para um lugar mais profundo, o caminhar guiado pelo meu Espírito. Porque não basta apenas ter sido curado, é preciso permanecer no fluir. Filho, o que está começando agora em tua vida não é uma fase emocional, não é apenas um momento bonito de superação. O que está acontecendo é espiritual, é profundo, é eterno. Tu foste alinhado por dentro, tua mente se renovou, teu coração foi restaurado. E por isso eu posso agora te guiar com leveza, não com imposição, não com medo, mas com intimidade. Tu perceberá que o Espírito falará contigo nos detalhes, em pensamentos simples, em direções sutis. Às vezes, será um silêncio que grita dentro de ti. Outras vezes, será uma paz que confirma. Porque meus filhos não são guiados pela confusão, são conduzidos pela paz. E a paz que tu sente, agora é o selo de que tu entrou na frequência do céu. Não será necessário que tu corra atrás de cada decisão com medo de errar. Porque quem vive no Espírito aprende a discernir os tempos. Aprende a pausar quando eu digo espera. Aprende a agir quando eu digo vai. Aprende a ouvir mais do que fala. Aprende a enxergar além da aparência. E é isso que está nascendo dentro de ti, sensibilidade espiritual. Tu não será mais levado por opiniões. Tu não será mais movido por aprovação. Tu saberá a diferença entre emoção e direção, porque o Espírito Santo se tornará teu melhor amigo. E quem é guiado pelo Espírito não tropeça, amadurece. Filho, as pessoas notarão isso em ti. Notarão que tu mudou, que tu está mais firme, mais calmo, mais profundo. Mesmo diante de situações difíceis, tu não reagirá como antes, porque agora tu aprendeu a filtrar as coisas com o coração do céu. E isso não significa que tu não sentirá, mas tu saberá como responder, porque a tua dor te ensinou algo que muitos ainda não sabem. Nem toda resposta é grito, às vezes é silêncio carregado de verdade. Tu aprenderá a parar diante do Espírito antes de responder, antes de decidir, antes de falar. Tu aprenderá que não precisa ser rápido, precisa ser guiado. E tudo que é guiado por mim prospera, mesmo que aos olhos humanos pareça simples. Porque eu não olho para o tamanho da obra, eu olho para a obediência com que ela foi feita. Filho, eu estou colocando em ti agora uma clareza que tu nunca teve antes. Algumas amizades já não farão sentido. Algumas conversas não te alimentarão mais. Algumas rotinas tu mudarás sem ninguém te pedir. E isso será natural. Porque quem tem sensibilidade espiritual se recusa a se contaminar com o que não edifica. E tu não julgarás os outros. Tu terá compaixão. Tu orarás em silêncio por quem ainda está preso no ciclo que tu foi liberto. Tu estenderás a mão sem orgulho, porque agora tu sabe que só está de pé porque foi meus braços que te seguraram. E essa gratidão te manterá em humildade, porque quem já chorou muito não se esquece de onde foi resgatado. Filho, tua oração mudará. Tu orarás menos para pedir e mais para agradecer. Tu deixará de buscar só respostas e passará a buscar presença. Tu não dirá mais, Senhor, faz. Mas sim, Senhor, fica comigo. E quando tu orar assim, o céu se moverá com mais rapidez. Porque o Espírito Santo responde à fome. E tua fome agora é por permanência. Se tu sente que o Espírito está ativando em ti essa nova forma de viver, escreve nos comentários. Senhor, ensina-me a ser guiado pela tua paz, não pela minha pressa. Escreve com reverência, com consciência, como quem deseja ouvir mais do que falar.
Compartilha com alguém que ainda não entendeu que a cura mais profunda é viver guiado, não por medo, mas por fé madura. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, eu continuarei te ensinando a discernir, a andar com sabedoria e a se mover sem se perder. Filho, tu chorou em silêncio e agora caminha guiado pela paz que só o meu Espírito pode derramar. Filho, agora que tu caminha guiado pela paz e não mais pela pressa, agora que tu já não vive buscando sinais, mas vive pela fé profunda que nasceu da dor, chegou o tempo de frutificar. E os frutos que virão não serão resultados da tua força, do teu talento ou da tua inteligência. Serão reflexos da tua permanência em mim. Porque eu sou a raiz. E quem permanece em mim, inevitavelmente floresce. Filho, tu não precisa fazer força para frutificar. Tu só precisa permanecer. Porque frutos verdadeiros não nascem de performance, nascem de intimidade. E tu aprendeu isso na marra, aprendeu no choro, aprendeu na ausência de palcos. Tu cresceu no escuro como semente enterrada. Ninguém viu teu processo, ninguém aplaudiu teu silêncio, mas o céu estava lá, eu estava lá. E agora os frutos começarão a nascer, um por um, diante dos mesmos olhos que não acreditaram que tu ainda floresceria. Tu verás consolo saindo da tua boca, esperança fluindo do teu olhar, cura vindo dos teus gestos, sabedoria em teus conselhos. E nem tu saberás de onde tudo isso vem, porque o Espírito se moverá em ti de forma tão natural, tão leve, tão verdadeira, que tu mesmo dirá: eu não sou mais o mesmo, Deus está me usando, e eu nem percebi quando isso começou. E é exatamente assim que funciona o céu, o extraordinário escondido dentro da simplicidade. Filho, tu serás como árvore junto a ribeiros de águas. Tua raiz será profunda. E mesmo em tempos de seca, tu não murchará. Tua folha não cairá. Porque tua fonte não é o mundo. Tua fonte sou eu. E quando os ventos vierem, tu não será levado. Tu permanecerá firme. Porque quem foi curado por dentro não é mais abalado por fora. Tu perceberás que os frutos não se acumulam. Eles alimentam. Tu não guardará tudo para ti. Tu será alguém que compartilha, que estende, que entrega. E mesmo assim, nunca ficará vazio. Porque quem frutifica pela presença é abastecido diretamente pelo trono. E não temas se em alguns dias tu não se sentir produtivo. Não é sobre quantidade, é sobre profundidade. Uma palavra lançada no tempo certo pode mudar a vida de alguém. Um gesto teu, sem alarde, pode impedir uma queda. Um silêncio teu, cheio de discernimento, pode evitar um desastre. Teus frutos serão silenciosos, mas eternos. Filho, lembra de quando tu chorava escondido? Agora tu se tornará ombro para os que ainda choram. Lembra de quando tu implorava por direção? Agora tua vida será mapa para quem ainda está perdido. Lembra de quando tu se sentia invisível? Agora tu se tornará abrigo visível para muitos. Porque quem foi encontrado no escuro se torna farol para os que ainda estão navegando em tempestade. E não se preocupe com quem ainda não reconhece o que eu estou fazendo em ti. Fruto não precisa de propaganda, ele fala por si. E com o tempo, todos verão e saberão que tu não é apenas alguém que sobreviveu. Tu é alguém que floresceu, que amadureceu, que se tornou árvore que sustenta, que se tornou sombra para os cansados, que se tornou casa para os feridos. E se algum dia tu duvidar do que está nascendo em ti, lembra: quem plantou fui eu, quem regou fui eu, quem cuidou mesmo quando tu não via nada crescer, fui eu. E se eu comecei, eu completarei. Porque meus frutos nunca morrem, eles se multiplicam. Em graça e verdade. Se tu sente que está entrando no tempo de frutificação, escreve nos comentários: Senhor, faz de mim uma árvore que alimente e cure. Escreve com entrega, como quem já não vive por aparência, mas por raiz firme. Compartilha com alguém que precisa entender que, mesmo após um tempo de lágrimas, a frutificação é possível e vem com leveza. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui eu seguirei nutrindo tua fé
até que tu floresça em cada estação, mesmo quando o mundo disser que é tempo de seca. Filho, tu chorou em silêncio, mas agora os frutos silenciosos da tua fé começarão a alimentar vidas ao teu redor. Filho, agora que os frutos começaram a brotar da tua caminhada, agora que tua vida se tornou uma árvore viva, estável, que alimenta em silêncio e sustenta, em meio aos ventos, eu venho te revelar algo ainda maior. O que tu está vivendo não vai parar em ti, porque os frutos que nascem no Espírito não terminam no ramo. Eles se tornam sementes, e sementes plantadas no Espírito se transformam em legado. Filho, tu nunca imaginou que aquele choro em silêncio, naquela noite esquecida, onde tu pensava que tudo estava perdido, seria o começo de algo que marcaria outros. Tu não percebeu, mas enquanto tu resistia calado, tu estava escrevendo um caminho para quem viria depois. Enquanto tu suportava, tu estava abrindo espaço para filhos, netos, irmãos, amigos e até pessoas que tu nunca verá passarem por lugares seguros, firmados na tua obediência. É isso que eu faço. Eu pego teu sofrimento e transformo em plataforma de cura. Eu pego teus pedaços e transformo em ponte. Eu pego tua história e transformo em sinal para quem ainda se sente sem direção. E a tua maior missão agora, filho, não é só permanecer, é deixar marcas eternas. Tu começarás a perceber isso. Verás pessoas repetindo palavras que tu lançou sem perceber. Verás filhos espirituais se formando ao teu redor, gente que se espelhará na tua firmeza, gente que aprenderá contigo, não porque tu ensinou, mas porque tu viveu. Porque vida vivida em verdade é discipulado silencioso, e o teu silêncio de ontem agora será voz para muitos. Filho, teu nome será lembrado não por fama, mas por unção, por constância, por entrega, por verdade. Tu deixarás rastros de fé por onde passar, e mesmo quando tu partir desta terra, tu não partirás de verdade, porque legado não morre, ele se multiplica. Tua casa será marcada por isso. Teus filhos, teus irmãos, teus amigos verão a diferença. Tu plantarás algo no ambiente. A atmosfera será carregada da tua essência. Tu serás lembrado como alguém que permaneceu quando tudo dizia para desistir. Como alguém que perdoou quando o mundo esperava vingança. Como alguém que calou quando tinha razão e falou quando o céu mandou. E não temas o tamanho disso. Não pense que é demais para ti. Porque tudo que eu te chamei para ser, eu mesmo te capacitei. Tu não precisa se moldar a expectativas humanas. Tu só precisa continuar sendo quem eu formei durante o teu processo. Porque teu processo não foi castigo, foi construção, foi fundação. E agora, sobre esse alicerce, eu estabeleço um legado. Filho, tu serás lembrado não como alguém perfeito, mas como alguém que não desistiu, como alguém que foi real, que chorou e não escondeu, que caiu, mas se levantou, que foi ferido, mas perdoou, que foi esquecido, mas ainda assim serviu, que amou mesmo sem ser amado. E isso é honra que homem nenhum pode apagar. E mais, tu inspirarás fé em corações que pensam estar no fim. Tua história será contada por quem nunca te conheceu pessoalmente. Alguém ouvirá teu testemunho e encontrará sentido na própria dor. Alguém citará tua vida em uma oração. Alguém lembrará do que tu passou e entenderá: eu também vou conseguir. E isso, filho, é eternidade tocando o tempo. É tua lágrima se tornando lâmpada para outro caminhar. Se tu sente que teu processo está se transformando em legado, escreve agora nos comentários: Senhor, faz da minha história uma herança viva para quem ainda vem. Escreve com verdade, com propósito, como quem já não quer apenas sobreviver, quer marcar vidas com fé, com presença, com essência. Compartilha com alguém que precisa entender que o que está vivendo não é fim, é fundação para algo que durará além do tempo. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, eu continuarei ativando tua jornada, até que tu floresça, frutifique e permaneça como sinal eterno da minha fidelidade. Filho, tu chorou em silêncio,
mas agora tua vida ecoa como legado para gerações que ainda nem nasceram. Filho, depois de tudo o que viveste, depois da dor que te moldou, da cura que te reergueu, da honra que te restaurou, da ativação que te posicionou e dos frutos que tu gerou, eu venho te dizer algo que só os que permanecem até o fim escutam. Tu se tornou meu amigo, não apenas servo, não apenas instrumento, não apenas canal. Amigo, filho, tu já não me busca só por necessidade. Tu não ora mais apenas quando tudo dói. Tu não me chama mais só para pedir socorro. Tu me procura porque me ama, porque me deseja, porque tu descobriu que mais importante do que ter o milagre é ter o Deus do milagre. E é por isso que tu chegou aqui. Tu ultrapassou o nível da multidão. Tu saiu da zona dos curiosos. Tu entrou na sala secreta. E aqui eu te chamo pelo nome com carinho. Eu te trato com confiança. Eu te falo segredos. É isso que eu sempre desejei. Não filhos que apenas me temessem, mas filhos que me amassem. Que desejassem estar perto, não só por bênção, mas por presença. E agora, tu é esse filho. Tu me chama com verdade. Tu me adora sem barganha. Tu me sente até em silêncio. Tu anda comigo. Tu se tornou casa, morada, jardim onde eu posso caminhar. Filho, lembra quando tu achava que nunca seria íntimo de Deus? Quando tu ouvia falar de pessoas que viviam em comunhão e tu se sentia distante? Agora tu entende. Comunhão não é mérito, é permanência. Intimidade não é performance, é entrega contínua. E o que tu entregou nas tuas lágrimas foi o que te trouxe até aqui. Agora tu não precisa de multidão, não precisa de espetáculo, tu não precisa provar nada, porque quem é amigo do céu não se incomoda com o barulho da terra. Tu carrega a paz de quem conhece a voz do Pai, e essa voz se tornou tua direção, tua resposta, tua identidade, e eu confio em ti. Escuta isso com temor. Eu confio em ti, porque tu me provou no escuro, tu me escolheu na dor, tu me adorou sem palco. Tu me esperou quando parecia que nada ia mudar. E isso me tocou, isso me conquistou, isso me fez te separar de forma especial, porque quem me ama no caos está pronto para caminhar comigo na glória. Filho, agora tu serás tratado de forma diferente. Perceberás que algumas direções virão direto ao teu coração. Algumas revelações não precisarão mais de confirmação, porque a amizade traz clareza. E eu falarei contigo de forma suave, leve, mas poderosa, porque tu já sabe discernir, tu já conhece o tom, tu já entende o movimento, e é isso que torna a amizade tão preciosa. Não é barulhenta, mas é constante. Quando vierem dias difíceis, tu não vai desabar como antes. Tu sentirás sim, mas tua alma terá uma rocha onde repousar, porque agora tu não anda mais só. Tu caminha ao lado do teu Pai, e quando tu fraquejar, eu estarei ali, não para te julgar, mas para te lembrar. Tu é meu amigo. Tu pode descansar em mim, filho, amizade. Comigo é o estágio mais belo da jornada, porque aqui tu já não busca respostas. Tu deseja companhia. Tu não corre atrás de sinais. Tu caminha pela fé. Tu não implora por atenção. Tu vive em plena consciência de que eu nunca me afastei. E essa amizade trará frutos ainda mais maduros. Tu será referência para outros que ainda estão no início. Tu ensinará não com fórmulas, mas com teu olhar, com tua escuta, com tua constância. E o que tu carrega agora não é mais apenas unção, é intimidade. E intimidade não pode ser ensinada, só vivida. Se tu sente que Deus te chamou à amizade com Ele, escreve agora nos comentários: Pai, obrigado por me tornar teu amigo. Eu nunca mais quero viver longe de ti. Escreve com alma, como quem entendeu que o maior presente de todo esse processo não foi o milagre, foi a comunhão. Compartilha com alguém que precisa saber que existe algo além da dor, da espera e até da cura. Existe amizade com o Deus que viu cada lágrima. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui, eu continuarei te conduzindo nessa jornada, cada vez mais íntima, mais pura, mais verdadeira. Filho, tu chorou em silêncio, mas hoje tu sorri sabendo que tu se tornou um amigo do coração de Deus. Filho, agora que tu chegou até aqui,
agora que tu percorreu o vale da dor, atravessou o silêncio, foi curado, ativado, frutificou, deixou legado e entrou na sala da amizade. Eu venho selar tua história. E esse selo não é simbólico, não é apenas poético, é espiritual, é eterno, é irreversível. A partir de hoje, tua identidade está marcada na eternidade como alguém que venceu com fé, mesmo em lágrimas. Filho, tu não é mais o mesmo. Tu sabe disso. Tu sente isso. Algo mudou. Algo virou dentro de ti. Aquilo que te prendia já não tem mais poder. Aquilo que te acusava já não encontra espaço. Aquilo que te fazia retroceder agora te empurra para frente. Porque quem foi tocado pela presença de Deus nunca mais consegue voltar para o ponto de partida. Tu não caminha mais como alguém ferido. Tu caminha como alguém restaurado. Tu não fala mais como quem reclama. Tu fala como quem carrega a verdade. Tu não vive mais à sombra da dúvida. Tu vive debaixo da sombra do Onipotente. E isso te diferencia, te guarda, te transforma. Agora, filho, tua história não é apenas tua. Ela pertence ao céu. Eu a escrevi com detalhes, com precisão, com graça, com cuidado. E cada lágrima que caiu, cada noite em silêncio, cada oração sufocada no peito, foi absorvida pelas minhas mãos. E agora está escrito no livro da vida. Aqui está um filho que não desistiu, que me escolheu, que permaneceu mesmo quando tudo dizia para parar. E o mais lindo disso tudo é que tu ainda viverá coisas maiores, porque o que tu passou não foi o fim, foi o início da verdadeira vida comigo. E agora tu caminhará em profundidade, em direção, em revelação, porque a amizade que começou no vale florescerá na promessa. Filho, pessoas te verão e não entenderão o que houve. Algumas dirão, ele está diferente. Outras tentarão encontrar explicações naturais, mas só tu e eu saberemos o que houve de verdade. Só tu e eu saberemos o preço que foi pago em silêncio. O quanto tu teve que suportar. O quanto tu teve que segurar lágrimas em público. O quanto tu teve que ajoelhar quando ninguém via. E é por isso que a tua glória agora será inegável. Mas lembra, toda glória é reflexo da presença. Tu não precisa exibir nada. Tu não precisa buscar reconhecimento. Porque quem é selado pelo céu carrega uma marca que o mundo não consegue entender, mas não consegue ignorar. Tu entrará em lugares e as pessoas perceberão algo diferente, porque tua atmosfera agora é a própria resposta. Filho, nada poderá apagar isso, nenhuma palavra contrária, nenhum passado, nenhum erro, nenhuma sombra, nenhuma lembrança antiga. Porque o que eu fiz contigo foi completo, foi definitivo, foi santo. E agora tu não é apenas alguém que passou pelo processo, tu é alguém que carrega o selo, e esse selo diz: esse é meu. Eu o vi chorar, eu o vi levantar, eu o chamei, e agora ele vive para mim. E sempre que tu se sentir fraco, volta para este lugar, volta para esta palavra, volta para essa jornada, e lembra, não foi em vão, tu não foi esquecido, tu não foi invisível, tu não foi fraco, tu foi fiel, e por isso eu fui contigo até o fim. E agora que tu sabe de tudo isso, eu te envio, não com medo, não com dúvida, mas com autoridade, com paz, com maturidade, com legado, com presença. Porque quem foi curado, ativado e selado, agora vive com liberdade, não para se perder, mas para conduzir outros. E tu fará isso mesmo sem perceber. Se tu sente que tua história foi selada pela presença de Deus, escreve agora nos comentários: Pai, meu coração é teu e a tua presença é meu novo endereço. Escreve com verdade, como quem viveu algo transformador. Compartilha com alguém que precisa lembrar que nada, absolutamente nada, escapa do cuidado de Deus. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui eu seguirei contigo, falando, cuidando, guiando e lembrando que cada lágrima tua construiu algo eterno. Filho, tu chorou em silêncio,
Mas hoje tua história está selada na eternidade, como sinal da minha fidelidade. Filho, agora que tua jornada foi selada, agora que tu não caminha mais em busca de aprovação, nem por medo, nem por desespero, eu te chamo para permanecer. Porque a verdade é que tu não foi feito só para sobreviver à dor, tu foi feito para caminhar comigo todos os dias. E hoje, eu não venho te dar mais uma palavra, eu venho te dar um convite. Fica comigo, não precisa pressa, não precisa medo. Aqui agora, respira. Tu chegou até aqui, e só isso já diz tanto. Tu venceu, tu suportou, tu atravessou noites sem respostas, dias sem brilho, horas sem força. Tu ficou de pé quando tudo dizia para cair. E mesmo sem saber, mesmo chorando em silêncio, tu dizia com tua vida: eu ainda acredito. E isso me tocou. Filho, eu não esqueço nada. Eu lembro da primeira lágrima, lembro do primeiro suspiro, lembro da primeira vez que tu me procurou, mesmo sem saber se eu responderia. Eu lembro das vezes em que tu orou, olhando para o teto, pensando que estava falando sozinho. Mas eu estava ali. E hoje, tu sabe, eu sempre estive. Tu percebe agora? Tudo isso não era só para resolver tua dor. Era para revelar o que sempre esteve disponível. Minha presença. Porque a minha presença é tua herança, tua casa, teu lugar de descanso. E é nela que eu quero que tu permaneça. Não para impressionar, não para se mostrar, mas para viver. Viver leve, viver guiado, viver com paz, mesmo sem entender tudo. Agora que tu tem essa paz, guarda ela, protege ela, cultiva ela. Porque tu verá que o mundo tentará roubar isso com urgências, distrações, comparações. Mas tu não é mais o mesmo. Tu sabe onde se recarregar. Tu sabe quem é teu pai. Tu sabe que aqui neste lugar secreto, nada te falta. E se algum dia por acaso tu se perder de novo, se tua fé tremer, se tua alma se esquecer, volta aqui. Volta para este altar. Volta para esta palavra. Volta para mim. Porque eu nunca estarei longe. Nunca. Meus braços estão sempre estendidos. E se for preciso, eu te conto tudo outra vez. Cada parte, cada milagre, cada promessa. Porque eu tenho prazer em te lembrar que tu é meu filho. Eu me alegro contigo. Eu me emociono com tua entrega. Eu me alegro com tua transformação. Tu não tem ideia do que tu venceu. Tu não faz ideia do quanto cresceu. E ainda que ninguém diga, ainda que ninguém veja, o céu inteiro celebra a tua jornada. Porque os verdadeiros vencedores não são os que brilham aos olhos dos homens, são os que permaneceram fiéis aos olhos de Deus. E tu permaneceu. E por isso hoje eu não te digo parabéns. Eu te digo bem-vindo. Bem-vindo a uma nova vida. Bem-vindo à permanência. Bem-vindo à leveza. Bem-vindo ao descanso. Bem-vindo ao lugar onde o teu coração respira com liberdade, onde não há culpa, nem acusação, nem medo, só presença. Agora tu vive diferente, tu anda diferente, tu ouve diferente, porque tu carrega o céu por dentro, e isso ninguém pode roubar. É tua herança, tua identidade, tua realidade. E enquanto tu me buscar, eu serei teu sustento, teu abrigo, teu pai, teu amigo, teu tudo. Se tu chegou até aqui, se cada parte dessa mensagem falou contigo, escreve nos comentários: Senhor, eu não quero mais viver longe da tua presença. Esse é meu lugar. Escreve como quem encontrou descanso, como quem sabe que não precisa mais correr, como quem entendeu que a presença é o verdadeiro milagre. Compartilha com alguém que precisa saber que não está só, que suas lágrimas foram vistas e que há um Deus pronto para recebê-lo com amor. E se tu ainda não estás inscrito neste canal, faz isso agora, não só para receber vídeos, mas para receber direção. Aqui eu continuarei falando contigo, em cada palavra, em cada pausa, em cada nova estação, porque minha voz te acompanhará até o fim. Filho, tu chorou em silêncio, mas agora tu vive em paz com a certeza: eu estive contigo o tempo todo e estarei até o fim dos teus dias. Filho,
Agora que tudo foi revelado, vivido e firmado, eu venho apenas te abraçar. Não com mais palavras, mas com silêncio cheio de paz. Não com novas promessas, mas com a presença constante de quem nunca se afastou. Porque agora tu já sabe. Tu sabe que foi ouvido. Tu sabe que foi visto. Tu sabe que foi amado mesmo quando achava que não havia ninguém contigo. Tu percorreu um caminho que poucos conseguem sustentar. Tu entrou em lugares da alma que quase ninguém tem coragem de olhar. Tu encarou dores que quase te fizeram calar para sempre. Mas tu resistiu. Tu permaneceu. Tu entregou tudo. E isso mudou o céu. Agora, não há mais nada para provar. Tua vida se tornou testemunho. Tua dor se tornou cura. Teu silêncio se tornou voz. E teu choro virou altar. Tu é a casa onde eu habito. Tu é o espaço onde meu espírito encontra descanso. Tu é a poesia escrita com lágrimas e reescrita com glória. Filho, tu me emocionou. E talvez ninguém nunca tenha dito isso. Talvez tu nunca tenha ouvido que causou alegria em alguém só por existir. Mas eu te digo, com todo o meu coração de pai, tu me deu alegria. Mesmo chorando, mesmo lutando, mesmo tropeçando, tu me alegrou. Porque tu não soltou minha mão, porque tu me esperou, porque tu acreditou. E agora, eu quero caminhar contigo para sempre. Não apenas nas orações fortes, mas nas manhãs simples, nos dias comuns, nas decisões pequenas, nas caminhadas longas. Eu quero estar no teu respirar, no teu levantar e deitar, nos teus silêncios e nas tuas canções. Porque eu não quero que tu me visite, quero que tu me carregue. Filho, o mundo ainda tentará te rotular. Ainda virão vozes tentando dizer quem tu é. Mas agora, tu sabe quem tu é. Filho, curado, restaurado, marcado, escolhido. Não importa o que digam, nada disso muda o que eu escrevi sobre ti. E essa palavra permanecerá viva, dentro de ti, nos teus passos, na tua memória, no teu espírito. E se algum dia tu voltar a chorar, porque a vida é feita de ciclos, eu estarei lá. Antes que já lágrima role, eu já terei me aproximado. Antes que tu diga qualquer coisa, eu estarei te envolvendo. E se tu esquecer tudo o que viveu aqui, lembra de uma única frase: eu ouvi cada lágrima. Essa frase será o selo sobre tua alma. Será tua âncora nos dias de vento. Será teu consolo nos dias de silêncio. Porque eu sou o mesmo, e eu nunca vou te deixar. Filho, agora tu é livre, não para se afastar, mas para permanecer com alegria. Tu não está mais em sobrevivência. Tu está em abundância. Tu não anda mais tentando acertar. Tu anda cheio da minha graça. E essa graça vai te conduzir até o fim. Então vai, vive, brilha, testemunha, sonha, edifica, serve, ama, perdoa, crê, mas nunca te afasta. Porque agora tua história está selada. Tua vida é um altar e tua memória será consagrada entre os meus. Eu me alegro em ti, filho. Eu me orgulho de ti. Eu celebro quem tu se tornou. Se tu chegou até aqui e sentiu cada palavra como um abraço de Deus, escreve nos comentários: Pai, agora eu sei. Cada lágrima construiu minha intimidade contigo. Escreve como quem entendeu, como quem viveu, como quem permaneceu até o fim. Compartilha esta última parte com alguém que precisa saber. O silêncio não é abandono, é a construção do novo. E se ainda não estás inscrito neste canal, inscreve-te agora. Aqui eu continuarei falando contigo, não por emoção, mas por comunhão. Filho, tu chorou onde ninguém te viu, mas agora tu vive marcado por quem nunca deixou de te amar, e essa será a tua história para sempre.